Você conhece a Graptoveia Fred Ives? Se você não conhece essa planta, se você tem ela na sua coleção, me acompanha nesse vídeo que eu vou estar falando um bocado sobre ela. Mas antes disso, eu recomendo vocês estar se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando o vídeo, porque isso me estimula a estar trazendo mais vídeos para vocês. Bora lá! Bem, gente, essa daqui é a Graptoveria Fred Ives, tá? Ela é uma suculenta híbrida intergenérica, ou seja, ela é um híbrido entre dois gêneros botânicos diferentes, que no caso é o Graptopetalum com a Echeveria. O parentesco dela, gente, é de uma Graptopetalum paraguaiense, tá? Só que ainda não se descobriu quem é o pai, tá? No caso dessa suculenta, ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Até então a gente não conseguiu descobrir, né? Não foi descoberto qual foi a planta que foi a doadora de pólen para esse cruzamento aqui. Mas pelos estudos da galera e tudo mais, eles descobriram que possivelmente deve ser alguma planta do gênero Echeveria gibiflora em específico, tá? O que inclusive reflete um pouco no seu tamanho. Essa Graptoveria aqui, gente, ela é de fácil cultivo. Eu te digo, gente, é uma das suculentas mais fáceis de você cultivar de todas aqui. A que mais, sim, sabe, é bem tranquila, mais de boa. Inclusive, eu acho ela bem mais fácil do que o sedums, que são das praguinhas, assim, que o pessoal diz. De tão fácil que é de cultivar. Ela é uma planta que cresce bastante, atingindo o tamanho de uma roseta de mais ou menos 15, 20 centímetros, mais ou menos. Mas ela pode até crescer mais dependendo do substrato que você coloca nela. Ela aprecia um substrato drenável, tá? Nesse caso aqui, como ela cresce bastante, se você colocar um pouquinho mais de matéria orgânica, ela vai crescer um pouquinho enxolada. Então, assim, tenta dar uma controlada assim na matéria orgânica, não coloca demais, senão ela começa a ficar meio estioladinha. Ela é uma planta que gosta de muito sol mesmo. É uma planta que aqui na sombra fica muito feia. Quanto mais sol você fornece para essa Graptoveria, mais colorida ela fica. Normalmente a cor dela é esse tomzinho meio rosado, lembrando um pouco até a Echeveria metálica e tudo mais. Mas se você coloca ela mais sol nela, né, ela vai começar a atingir alguns aspectos assim mais amarelados. Às vezes até parece que é variegata, tá? De tão colorida que ela fica. Ela é uma planta que ela se propaga principalmente por folha, mas também muito por galho, né? Devido ao seu crescimento aceleradíssimo, você pode estar fazendo isso aqui, ó, podando ela e fazendo o plantio da estaca. Essa estaca aqui tá toda feia, achou essa capenga, que eu andei arrancando todas as folhinhas dela para estar fazendo propagação. Aí ela ficou feia, mas mesmo assim ela enraiza super tranquila e fica muito bonita. Aí o outro método é aqui, ó, por folhinha, tá? E ela é uma planta bem parideira mesmo, sabe, gente? Essa planta aqui, ela tem muito costume de soltar vários brotos assim de uma só vez aqui, ó. A gente pode ver que tem mais 5, deixa eu contar aqui, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rosetas em uma única folha. E a rega dela, diferente das outras suculentas, que já gosta de estar mais sequinha, ela gosta de mais umidade sim. Geralmente, né, as plantas pertencentes ao gênero Echeveria gibiflora em específico, curte mais umidade sim. Então acho que ela deve ter puxado essa herança, né, essa herança genética de gostar mais um pouquinho de água delas, né? Ela é uma planta assim que a rega dela aqui, basicamente no meu clima, que é muito quente, sabe? Um sol para cada um, não, qual o sol dorme com raiva e acorda com ódio. Ela gosta de pelo menos umas 2, 3 vezes de rega na semana, tá? Porque se ficar mais assim, ela seca, né? Ela começa a murchar bastante. Mas ela é uma suculenta bem resistente. É uma suculenta que, inclusive, ela depois que começa a crescer, né? Ela começa a dar um talo compridão, tá? Não estiolamento, é do crescimento normal da planta. Se a roseta está compacta, é sinal que ela está saudável. Então ela vai crescer na roseta, só que o caule dela vai ficando estirado, né? Vai caindo. E nessa parte que fica deitada do caule dela, vem novas rosetas. Então ela pode formar uma colônia também, depois de que cresce bastante, tá? Então você pode colocá-la até naqueles vasos de parede ou em jardineira, porque ela vai cair a roseta principal e na parte do tronco de trás vai vir outras rosetas, dando um efeito assim arbustivo bem bonito, bem interessante. Aqui, gente, elas ficam assim, eu costumo plantar várias de uma vez assim, e acaba que depois eu tenho que tirar, porque ela cresce bastante rápido, até. Mas geralmente assim, o porte legal para uma única muda é no pote 11, tá?
E o transplante dela é bem tranquilo. Sempre que ela estiver passando assim muito as folhas de volta do vaso, né, que é um pote 11, você pode estar passando para um vaso maior. Mas assim, eu já vi plantas que o pessoal planta em vasos gigantescos e ela fica enorme, 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 enorme. Então é uma planta assim, super tranquila de cultivar. Inclusive eu indico bastante para os iniciantes, para o pessoal que já é avançado no cultivo também, porque ela é muito de boa. Sério, é muito de boa mesmo. Uma das plantas assim que nunca deu problema aqui. Agora, uma curiosidade muito interessante sobre a Graptoveria fredivis é que ela foi postada por Van Campbell, né? E, inclusive, o pessoal, assim, tem muito disso, muito costume desse, no meio da hibridização e de criação de cultivares, de fazer a nomenclatura voltada para uma pessoa, por exemplo, em dedicação. No caso da Graptoveria fredivis, ela foi uma dedicação, sim, a um estudioso botânico que se chamava Fred Ives. Não foi ele que criou a planta, né? Ela foi nomeada, dedicada para ele, tá? E então, assim, tem muitas plantas aí que a gente vê que tem nomes de pessoas, geralmente é acontecimento disso. Ou o cara criou a planta e quis colocar o próprio nome na suculenta, ou foi em dedicação a alguém que ele conhecia. Existe bastante disso no meio das plantas. Uma coisa interessante também é que o quê? Quando são espécies nativas da natureza, propriamente ditas, né, estão encontradas no meio natural e tudo mais, de maneira selvagem, elas possuem a nomenclatura feita em latim, na qual o primeiro nome vem sempre o gênero e o segundo nome da espécie em específico, né? No caso desse aqui, como sendo um híbrido entre dois gêneros diferentes, o primeiro nome, né, ele também é uma cruza, né, uma soma dos dois nomes. Grap, né, grapt, que tem o T, né, grapt, que vem do Graptopetalum, e Veria, que vem da Echeveria, virando Graptoveria. E o nome, né, sendo um nome assim, que é de uma pessoa, você pode estranhar, hoje, por que não é em latim? Porque geralmente esse segundo nome para determinar variedade ou espécie, o pessoal, quando faz esse cruzamento, essa hibridização, costuma colocar o nome na língua nativa do criador. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal coloca uma planta com o nome em inglês, exemplo, hot chocolate, né? E, se não me salvo engano, o Francesco Baldi já não é de origem inglesa. Não me recordo agora qual é a localização que foi criado ele, mas o Francesco Baldi já é uma outra configuração, já é em outra língua. Não é o inglês e nem o latim específico, né? Então, essa questão da nomenclatura também varia. Então, bem interessante essa questão daqui. A fredivis também tem alguns outros nomes. Ela também é conhecida como Graptopetalum Ives Horst, Echeveria Ives Horst, Graptoveria Ives Horst, Echeveria Gibiflora Horst, Echeveria Springmorne e Graptoveria Springmorne. Tudo sinônimo da mesma planta, tá? Acontece bastante também no meio das plantas, é isso, de um produtor utilizar o nome original e outra pessoa simplesmente pegar, ou por não saber o nome, ou simplesmente de má fé trocar o nome e colocar outro ID, tá? Mas o nome mais famoso e mais comum dessa variedade aqui, né, desse híbrido, é Graptoveria fredivis mesmo, tá bom? E aí, você conhecia essa Graptoveria? Você sabia que ela era um parente meio que indefinido de Gibiflora, né? Que o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Se você conhecer ela, me diz aí sua experiência com ela. E se você conhecer agora, me diz aí o que você achou dessa suculenta. Até mais!